Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato Marcondes e eu estou aqui para o nosso primeiro episódio do Papo com Renato. Papo com Renato é um programa de conversa que vai sair todas as quintas-feiras no Instagram, no @prof. Marcondes e também no YouTube Renato Marcondes. A ideia é a gente trocar ideia sobre uma temática naquela semana e conhecer a realidade de um profissional na área de gestão e organizações. Então, não fugindo muito daquilo que a gente sempre conversa por aqui. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu estou sendo privilegiado de ter a oportunidade de ouvir o nosso psicólogo Diogo Lourenço. O Diogo está aqui para conversar com a gente sobre gestão de pessoas no agro. Um tema interessantíssimo, um tema que nós ouvimos muito falar, mas poucas pessoas estão contando realmente como é a realidade desse lugar. O Diogo é psicólogo, hoje ele é pós-graduando em POT, e ele é o psicólogo organizacional e do trabalho da Rural, Gestão de Pessoas no Agro. Fala, Diogo, tudo bem por aí? Fala, Renato, tudo bem? Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigadão. Diogo, eu queria começar fazendo uma pergunta disparadora para você, que é a seguinte: o que você faz hoje, meu amigo? O que você faz hoje no agro? Hoje eu trabalho como psicólogo organizacional do trabalho, trabalho dentro de uma empresa de recrutamento e seleção de mão de obra rural, específica para mão de obra rural, e também de consultoria, treinamento e desenvolvimento, implantação de RH estratégico na fazenda, acompanhamento de liderança e tudo mais dentro da gestão de pessoas. Muito bom, muito bom. Essa é uma realidade que a gente acaba, né, na maior parte das grandes cidades do Brasil, obviamente, não conhece como ela está colocada. Mas quando eu soltei aqui a contagem regressiva no Instagram, o povo ficou muito interessado em saber como era essa realidade, né? Considerando que a maior parte dos psicólogos organizacionais do trabalho estão em empresas ou indústria ou em algumas empresas aí mais voltadas para a área de serviços mesmo. No teu cotidiano atual, né, o que você faz com maior frequência? A minha maior frequência, o que toma a maior parte do meu tempo é o recrutamento e seleção, que exige um tempo excessivo do meu tempo, praticamente todo o meu tempo é voltado para o recrutamento e seleção, seja de mão de obra do polivalente, lá do praieiro, serviços gerais, campeiro, até o gerente encarregado de pecuária, encarregado de agricultura, tudo isso, tudo que envolve dentro desse processo é o que toma a maior parte do meu tempo hoje. Ah, que legal. O recrutamento e seleção para a fazenda. Você falou aí do praieiro, do campeiro, do polivalente. Explica para a gente quem são esses profissionais e quais são os critérios para selecionar alguém para essa posição. Olha, eu acho que o praieiro é aquele cara que ele cuida ali que a gente chama de praia, que é a sede. Ele vai cuidar de um jardim, ele vai cortar grama, rastelar, cuidar do pomar. Se a fazenda tiver galinha de criação ali, ele vai cuidar de porco, ele vai cuidar praticamente ali do serviço da sede. Os serviços gerais, ele já envolve um pouco mais assim, cuidar da manutenção de uma cerca, quando precisa de alguém no mangueiro, ele está no mangueiro para ajudar, ele vai olhar uma pilheta, que são os bebedouros dos animais no campo, ele vai olhar a infraestrutura da fazenda como um todo, às vezes quebrou um cano, vai consertar ali, ajudar a descarregar um caminhão, esse é o cara que ele fica no operacional. O vaqueiro, ele já trabalha, o vaqueiro ou campeiro, como a gente chama, ele já trabalha diretamente no campo, ligado com o chefe direto, que é o capataz. O capataz é aquele que organiza o serviço diário, o serviço semanal ou mensal que ele vai fazer, e ele solta, vai ajudar a cercar o gado, vai ajudar a vacinar, é, dentro dos cuidados com os bezerros lá, o que a gente chama de maternidade, ele vai ajudar a curar o umbigo, vai aplicar medicamento, cuidado de toda a maternidade, auxiliando. Ele é como se fosse um auxiliar do capataz. Muito bom, Diogo. Eu fiquei pensando aqui como é que é o estabelecimento de critérios para essas vagas, né? Conta para a gente como é Uhum. que você faz esse procedimento desde o estabelecimento de critérios, nesse contato com a fazenda, até o momento que você, né, recebe aí os candidatos. A primeira demanda que a gente encontra é assim, é entender como funciona a fazenda, porque não adianta eu falar que
A pessoa, geralmente o produtor ele liga e fala assim, eu quero um vaqueiro, quero um serviços gerais para trabalhar na minha fazenda, beleza. Ela falou, olha, vamos trocar uma ideia, vamos entender um pouco mais como que funciona a rotina da sua fazenda, qual que é o tipo de produção que ela tem, para entender e conseguir encaminhar. Minha fazenda ela é de grande porte, eu trabalho com pecuária, trabalho com cria, recria e engorda e tal, e esse cara, eu falei, agora onde que ele encaixa na sua fazenda? Ele encaixa na parte, vamos supor, eu quero um serviços gerais. Aí, qual que é o critério? O primeiro critério é o cara que já tenha noção do ambiente rural. Ele já morou numa fazenda, ele já tem experiência naquela área, ele tem conhecimento assim de rotina da fazenda, rotina de limpeza da sede, dos cuidados e tudo mais. O segundo critério que é fundamental na fazenda, mesmo que ele não tenha tanta experiência, é a estabilidade desse funcionário dentro dos serviços anteriores deles. É o que pesa muito na hora da contratação e principalmente da escolha deles, porque eu faço a seleção conforme o solicitado pelo produtor. Então, assim, a estabilidade é um dos fatores muito importantes nesse momento. E principalmente, assim, verificar o histórico desse trabalhador, até porque é alguém que a gente está tirando para colocar lá na fazenda. Ele não é um cara que ele vai para o seu trabalho, para o escritório, para onde for, e no final do dia ele vai para a casa dele. Dentro da fazenda, ele vai morar praticamente ao lado da residência do produtor. Então, eles vão conviver ali 24 horas. A família dele vai conviver com outras famílias que moram no círculo. Então, assim, todo esse processo, essa análise que a gente faz, e a conversa com ele para ver o nível de comunicação. Às vezes é uma fazenda que ela exige, ela tem aplicativos, ela tem sistemas operacionais, folha de ponto, ou como alguma outra. A gente avalia nível de comunicação, nível de conhecimento do antigo serviço dele, o que ele fazia, o que ele não tinha costume de fazer, e tudo isso entra na avaliação. Só que o ponto forte da avaliação é a avaliação oral, é aquela que a gente fala conversando com um candidato, seja por telefone, seja presencialmente, até porque às vezes a gente abre vagas, como a gente abre no estado todo, às vezes é de uma cidade, e o produtor está em outra cidade e a gente está em outra cidade. Então, assim, nesse momento, a comunicação é muito importante. Ele saber comunicar, falar tudo aquilo que ele sabe fazer, referências dele é muito importante, de onde que ele trabalhou e tal, e tudo isso entra para indicar esse funcionário. A gente não costuma usar teste psicológico, a avaliação mais complexa, até porque são serviços que não exigem, assim, um nível tão grande de habilidade. É interessante, né? Você falou de uma realidade que é um pouco diversa do que a gente está conhecendo nas grandes cidades, né? Você faz uma seleção, a pessoa vai da empresa, trabalha e retorna para sua casa, né? Existe uma especificidade na propriedade rural que o indivíduo, então, que é contratado, né? Ele vai morar na fazenda, até pela questão da distância e do próprio trabalho em si. Né? Então essa é a principal demanda que vem como critério do dono da propriedade ou do produtor, é isso? Isso, a demanda que ele abre, a primeira coisa que eu pergunto para ele essa vaga é para casado ou é para o funcionário solteiro, que ele vai sozinho para a fazenda? A gente usa o termo, não assim, escolher alguém solteiro, não, a gente usa o termo solteiro porque é alguém que vai solteiro para a fazenda, ele vai morar no alojamento com outros funcionários. A partir do momento que ele fala assim, é um funcionário solteiro, beleza, tem alimentação para ele? Ali a fazenda oferece essa alimentação, tem o quarto para ele morar? Beleza, tem. Aí é um processo. O processo do casado, ele informa, olha, tem, aí eu pergunto, tem serviço para a esposa? Porque assim, o candidato, ele também, às vezes, ele procura um serviço, não, eu quero algo que encaixe eu e a minha esposa trabalha ali na limpeza da sede, cozinhando para outros peões, na cantina que a gente fala, limpeza ali como praieiro e tudo mais. Ou até mesmo administrativo, que a maioria das fazendas, dependendo assim de um médio porte para cima, ela já tem um escritório administrativo dentro da própria fazenda. Então, às vezes, a esposa, ela trabalha na fazenda. Então, esse é o critério assim de entender essa demanda. E daí, beleza, tem casa, como que é? Você dá carne, você dá leite, dá uma cesta básica,
E um critério importante que para a gente, assim, eles perguntam, a fazenda tem internet? Uhum. Então, assim, eu diria assim, de 80% a 90% das propriedades que eu atendo, que o escritório atende, elas têm internet dentro da fazenda. E é um fator predominante para a estabilidade desse funcionário lá dentro. Então, o funcionário busca, obviamente, casa, alimento, né, que a sua família possa também ter um espaço agradável, mas Uhum. eles perguntam muito sobre internet, então, no fim das contas, é isso? No final das contas, a internet, ela é... A internet é a moradia, né? Uhum. Então, assim, depois desse prazo, quando a gente encaminha o candidato, ele vai para a fazenda para o período de experiência, que é um período ali que a gente fala de 5 a 10 dias. Nesses 5 a 10 dias, ele tem que mostrar que ele sabe fazer o serviço, que ele se comunica bem. Deu os 10 dias, o produtor fala assim, ó, Diogo, ou no caso, que é o meu chefe, o Rodrigo, falou, olha, gostei do candidato, está contratado. Aí inicia o processo de trazer a família desse funcionário para a fazenda. Assim, É. eles vão primeiro para conhecer a propriedade e depois para fazer o período de experiência. Passou pelo período de experiência, aí que inicia a trazer a mudança e concretizar essa mudança do profissional para a fazenda. Legal, você falou sobre os benefícios, né, que são oferecidos para esses profissionais e tal, e sobre remuneração. Eu sei que é um assunto que, é claro, você não pode abrir muito, porque tem os seus clientes e tal, mas em média, quanto ganham cada Uhum. um desses profissionais? Olha, a média, por exemplo, tanto do campeiro ou vaqueiro, que os dois termos são utilizados, do praieiro e dos serviços gerais, é uma média ali entre R$ 1.800. Varia muito assim, de 1.200 que a gente encontra até 2.200, 2.500 de um funcionário. Mas a média para ele entrar dentro de uma propriedade rural geralmente gira em torno de R$ 1.800. Assim, variando entre ter benefícios como carne, leite e cesta básica, ou não ter nada e tudo seja o que a gente fala, nas custas do funcionário. A moradia já é algo bem estabelecido, assim, é um critério que quando o cara, não, eu quero contratar uma família para morar na fazenda, já é claro que vai ter a moradia. Mas, assim, essa moradia não é cobrada, por enquanto, mas ultimamente a gente tem visto, assim, algumas propriedades que eles estão colocando padrão para cobrar até, você tem um limite de quilowatts-hora para você utilizar, passou desse período, a gente vai cobrar isso de você. Ou então, tem algumas propriedades, inclusive, que eles cobram o aluguel da residência para manter as reformas das casas e evitar, assim, que ela seja muito desgastada. Então, assim, não é um serviço tão complexo, mas, ao mesmo tempo, ele é complexo pelas avaliações que a gente precisa ter do cargo. Quais são os benefícios? Porque eles não são fixos. Eles são variados de acordo com as propriedades ou o que as propriedades oferecem. Igual, já encontrei uma propriedade que o produtor pagava R$ 1.200, só que ele dava do chapéu à meia do funcionário e toda a alimentação. Então, aí vai a gente apresenta para o candidato, olha, a realidade é essa, ele vai te pagar esse valor, só que ele vai te dar o calçado, ele vai te dar a meia, ele vai te dar a calça, a camisa, o chapéu, ele vai manter a alimentação toda da sua família. Então, aí vai muito da negociação com o candidato, se ele aceita ou não esses termos, ou se ele quer um serviço, um valor maior para continuar, para aceitar o serviço. Você já viu casos, por exemplo, de o funcionário ir trabalhar esses 5, 10 dias na fazenda, ele até gostar do trabalho e também, claro, o produtor gostar do trabalho que ele vem fazendo, mas talvez por alguma questão familiar ele não permanecer? Acontece muito, principalmente porque ele vai com a família toda para a fazenda, e às vezes a questão familiar é o seguinte: a primeira, a base dela tem acesso escolar para os meus filhos, às vezes tem as escolas próximas à fazenda, que ela só tem até o ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, aí já é um outro critério. Ou às vezes o cara vai lá, faz isso não entra em discussão no momento. Isso vai muito do nosso serviço perguntar, porque às vezes não entra em discussão e quando muda para fazenda, e a escola? A escola não tem. Puxa vida, agora não vai dar certo esse serviço. Ou então,
a família não se adapta com a fazenda, olha, não gostei da estrutura da casa, dessa questão da residência e tudo mais, ou o serviço é muito pesado, eu vou cozinhar para muita gente, não se adapta. Às vezes o cara gosta e às vezes a mulher, a esposa ou os filhos não gostam da propriedade, e isso é muito legal que eles entram em consenso para aceitar. Tem propriedades que é o marido que não gosta do trabalho, mas a esposa gosta pra caramba do que ela está fazendo ali, ela não quer sair ou ela quer aceitar por conta disso. Então, isso entra muito e pode ser um fator determinante no final das contas, assim. Interessante esse aspecto familiar, né? Porque a Uhum. pessoa vai morar, né? Então, obviamente tem que ser levado em consideração a moradia, a família, tudo isso, né? É, Acho que particularmente a gente deveria levar em consideração sempre esses aspectos familiares para qualquer, né, trabalho que nós tivermos, né? Mas parece que não há uma cultura, né, como nós profissionais em pensar nesses outros aspectos, né? A gente que fala tanto de saúde sim. mental no trabalho, talvez tem que começar a levar em consideração isso não só, né, nas propriedades rurais, mas também no trabalho urbano. Você vê que é uma É. temática, a escola, né, das crianças. E assim, essas pessoas permanecem muito tempo no local de trabalho? Como é a questão de rotatividade, Diogo? Olha, a questão o que é interessante, assim, vou já soltar nesse tema, assim, o que é interessante do recrutamento e seleção é porque ele nos dá uma bagagem muito grande do entendimento da fazenda. A gente consegue avaliar, assim, setores como Pantanal, como Planalto, como cidade. Isso nos dá uma bagagem muito grande para fazer uma média. Lógico, a nossa empresa ela faz pesquisa salarial anual, que é um serviço mais complexo, avaliação de cargo e salário, tudo isso a gente faz. Só que, assim, ao nível mais do dia a dia, a média de estabilidade que eu encontro, que a gente encontra no processo de recrutamento é assim, um campeiro que ele mora com a família, a estabilidade média dele, assim, que a gente tem encontrado é de 6 a 7 meses numa propriedade. Quando a gente fala que quando o produtor fala, pô, esse cara tem uma estabilidade boa, é alguém que passou de 1 ano e meio morando na fazenda. Quando E, e po- ele Pode falar, fica à e, vontade. e quando ele vai sozinho, ou que a gente chama ir solteiro para a fazenda, a estabilidade dele cai para 3 meses, média. Lógico, tem alguns que eles permanecem 6, 8, 1 ano dentro da propriedade, só que a média que a gente tem encontrado é de 3 meses, um cara solteiro ele fica na propriedade. E daí isso às vezes vem deles. E eles mesmos falam: olha, não, eu gosto de ficar numa fazenda só 6 meses. Depois de 6 meses eu quero trabalhar em outra, quero conhecer outra realidade de fazenda e tudo mais. E beleza. É interessante, né? Eu ia te perguntar isso na sequência, assim, que principais fatores que você atribui esse período, né, de 6 meses, 7, 1 ano, ou ainda no caso do profissional, como você disse, solteiro, permanecer 3 meses, assim, considerando que Uhum. você está em contato com essas pessoas todos os dias e as ouve também, né, tanto nesse caminho de uma Uhum. fazenda para outra, quando você as questiona sobre os fatores que fazem ela permanecer numa fazenda ou não, o que que elas normalmente te contam? Elas normalmente contam o seguinte: a primeira é o relacionamento, que ele se desgasta seja entre os colegas de trabalho, seja com o patrão, o gerente da fazenda, ou mesmo capataz e tudo mais. Eles falam que o relacionamento se desgasta. Ou um tem uma maneira de trabalhar, outro tem uma maneira, eles não se adaptam. Outra realidade bastante, que a gente encontra bastante, é a questão do assistencialismo. É um profissional que ele às vezes ele não tem um veículo para ir para a fazenda, ou às vezes ele tem um veículo, só que a propriedade ela só chega ou de carro 4x4 ou chega de caminhonete. Em algumas ocasiões a fazenda só chega de barco ou avião. Então eles julgam muito esse assistencialismo. Ah, o produtor me jogou na fazenda, me largou lá, sei lá, 30 dias sem perguntar como que eu estava, então eu fico pensando se eu ficar doente, isso não um fator. Daí eles falam, cara, o assistencialismo. A distância da família e da cidade também é um fator predominante para eles, de ficarem muito tempo, ou fica muito longe da cidade, ou fica muito tempo sem vir à cidade. São fatores assim. E a insatisfação familiar. Interessante esse, né, esse fator que você chamou aí de assistencialismo, né?
esse acompanhamento, mas parece que mais próximo da realidade, uma humanização do trabalho, não sei, algum sentido assim, né? Tem muita disparidade entre as propriedades com relação a isso, né? Uma talvez oferece uma gestão mais próxima, outra o indivíduo fica lá 30 dias sem acesso a ninguém, né? Como é isso? Olha, as fazendas elas têm uma realidade bem distinta uma da outra. Tem propriedades que elas são extremamente tecnificadas, elas têm ponto, elas têm aplicativo no celular que controla a hora-máquina, controla adubo, aplicação de adubo, ou controle de rastreabilidade dos animais, que vai controlar nascimento, morte. A fazenda tem internet em todo lugar, inclusive no curral da fazenda tem internet, fazenda controlada por câmera, e tem aquela fazenda que a casa é feita de madeira, é um sistema assim muito rústico, muito antigo. A fazenda não tem eletricidade, não tem água, não tem assim, a água não é muito acessível para o funcionário. Tudo isso são realidades que a gente encontra. Falando de Mato Grosso do Sul, o Pantanal é o lugar que a gente encontra que essa realidade uma realidade, é uma fazenda menos tecnificada, que a gente fala. Uhum. É uma fazenda onde que o nível intelectual dos funcionários é menor, porque eles nasceram e foram criados no Pantanal, então eles gostam dessa realidade, e até esse ciclo das águas, né? Que é o período de cheia do Pantanal, que tem que tirar o gado do Pantanal, volta com o gado para o Pantanal. Eles ficam, olha, 2 meses sem acesso à cidade, porque as estradas estão cheias. Então, assim, são fazendas que elas são, às vezes é madeira, às vezes não tem. Tem fazendas tecnificadas. O Planalto, que são as fazendas fora do Pantanal, já é uma fazenda assim mais tecnificada. Ela já tem sistema de rastreabilidade, ela tem aplicativos que gerenciam a propriedade, a terra. Então, são outras realidades. E tem a diferença que a gente encontra, principalmente da agricultura, não sei se você vai perguntar isso mais para frente, da agricultura e da pecuária. A agricultura é uma realidade bem tecnificada. Então, assim, eles têm aplicativo que coordena a hora-máquina, é aplicativo que coordena a terra, é aplicativo que coordena adubo, aplicativo para pulverização, que é veneno, os tratores são controlados por GPS, tudo isso é bem mais tecnificado ali, questão de análise de dados deles ali para gerar um bom lucro no final, é uma fazenda muito tecnificada. A pecuária ela vem em segundo lugar, que ela está inserindo e ela vem se tecnificando cada vez mais. Então, assim, ela é uma propriedade que ela tem aplicativo para controle do gado, ela tem aplicativo para controle de pasto, para controle dos insumos e gastos gerais da fazenda. Então, são realidades diferentes. E a fazenda do Pantanal, geralmente, é uma fazenda, geralmente não todas elas, algumas são bem tecnificadas no Pantanal, mas são realidades distintas e bem diferentes uma da outra. Interessante isso. E acaba tendo alguma procura maior dos indivíduos pelas fazendas no Planalto do que no Pantanal, por exemplo? Tem. Às vezes a gente faz. Só voltando um pouco, teve esses tempos eu estava assistindo uma entrevista e a profissional falando assim, olha, eu fui fazer uma entrevista de emprego e, inclusive, eu fiz mais perguntas ao entrevistador do que ele fez a mim. E eu encontro isso muito na realidade. Às vezes eu ligo para o candidato e ele me faz muito mais perguntas do que eu faço a eles. Ele falou, olha, essa fazenda fica no Pantanal? Aí eu falei, fica. Ah, mas quantos quilômetros ela fica da cidade? Olha, ela fica 50, 100 quilômetros da cidade. Tem acesso escolar? Tem acesso escolar. O dono mora na fazenda? Ah, mora? Não mora, ele não mora. Ah, então beleza. Ah, e a casa? É de madeira? Então, assim, eles perguntam tudo isso, e daí eu falo assim, mas você tem preferência pelo Pantanal ou pelo Planalto? Não, eu tenho preferência pelo Planalto. Hum. Então, assim, são áreas, ou então eu falo assim, você tem preferência pela pecuária ou pela agricultura? Aí ele fala, não, tem predominância pela agricultura. Hoje a agricultura, ela toma muito mais, o pessoal está migrando, assim, da pecuária, eles se tecnificam, principalmente tratoristas e operadores de máquina, para assumir para assumir na agricultura, que eles acreditam que remunere mais e que seja mais tecnificado. O Pantanal ele tem uma procura
mais baixa. É muito difícil encontrar, então, às vezes, a remuneração tem que ser muito boa para ser um fator atrativo para esse funcionário ir para o Pantanal. Geralmente são aqueles que moram, a família já morou no Pantanal, eles moram em cidades que dá acesso mais fácil ao Pantanal, falam, não, eu prefiro morar no Pantanal, prefiro ficar distante da cidade e morar lá. Mas, em sua maioria, o Planalto ou fazendas que ficam próximas à cidade são um atrativo maior para os candidatos. É interessante, na área de pote, né, você também, que é um estudioso da área de pote, teve aí, traçou um caminho todo nesse, né, nesse sentido. A gente costuma dizer que o nível do trabalho, o ferramental que se oferece, a organização do próprio trabalho, o seu desenho, né, a tecnologia que é oferecida é diretamente proporcional aí à questão de saúde mental no trabalho, né? A gente costuma, claro, não é aquilo que é um preditor único, mas assim, auxilia muito, inclusive para o indivíduo poder exercer melhor aquela atividade que ele decidiu fazer na sua vida. E você encontra essa realidade nas fazendas que são mais tecnificadas, um interesse maior das pessoas, e uma permanência maior, talvez, não sei. A permanência, assim, é um pouco relativa. A agricultura, ela tem uma característica que ela contrata, assim, tem os períodos de safra, que são os períodos que demandam mais funcionários. Então, esses funcionários, eles são mais temporários. Então, assim, aí termina, vamos lá, eles estão com 30 funcionários na época do plantio, da colheita, e quando no período de entre safra, ali, entre uma e outra, eles ficam com 5 a 10 funcionários. Geralmente, esses funcionários, da agricultura, eles têm uma estabilidade maior, às vezes, na fazenda, quando é o funcionário fixo. Então, dependendo, assim, quando é uma fazenda, quando a fazenda é bem tecnificada, ela tem um assistencialismo muito bom, ela oferece treinamento para os funcionários dela, são fazendas que automaticamente elas atraem mais talentos e elas retêm mais talentos na propriedade, mas elas também cuidam dessa gestão do funcionário e, por indicativo, a saúde mental, saúde física deles, a estabilidade deles na fazenda é muito melhor. Eu fiquei pensando aqui, né? E com relação ao trabalho com o produtor, né? Porque eu fiquei pensando, né, como se estabelece essa relação, né, entre esses indivíduos que vão trabalhar nas fazendas, claro, e aquele que lá está, já como funcionário, esse fixo, né, que você disse, e também o produtor, assim, considerando os aspectos psicossociais do trabalho, vamos dizer assim, né, de relacionamento, organizacionais. O que vocês encontram com maior frequência, né, desse caminho da gestão? Ela é uma gestão mais dura, é uma gestão mais soft, é uma gestão mais técnica, é uma gestão familiar? Como é as características dessa gestão, né? Por incrível que pareça, hoje a gente está tendo uma transição muito grande de transição familiar, né? Que é a sucessão familiar. Já são os filhos ou os netos que eles estão assumindo as propriedades. Isso, assim, não é um fator um aqui, outro ali. São várias propriedades que estão tendo essa sucessão familiar para os filhos. Então, essa relação patrão e empregado, às vezes você pega um produtor que ele é bem tecnificado, ele tem empresas, indústrias na cidade, só que ele lida com os funcionários lá, esses funcionários, o nível assim educacional, o nível intelectual deles é um pouco mais baixo. Então, quando a gente entra para trabalhar com eles, a gente fala, cara, o óbvio precisa ser dito. Precisa comunicar o óbvio. Cara, isso seja um nível intelectual alto, seja o baixo, só que o baixo ele exige mais, o óbvio precisa ser dito. E essa interlocução, às vezes, entre os dois, essa comunicação entre patrão e empregado, ela tem um ruído muito grande, exatamente porque eu mandei ele fazer tal coisa, só que ele fez de outro jeito. E aquilo não ficou claro para esse funcionário. Então, essa relação, assim, ela fica um pouco, ela desgasta com o passar do tempo, exatamente por não ser uma comunicação muito óbvia. Ou não ser, o que eles falam direto, o patrão é um dos motivos de desligamento também, o patrão não cumpriu com o combinado. Geralmente, porque qual é esse combinado que é descumprido, né? Às vezes eles não entram em detalhes do que é combinado, ou às vezes ele fala, olha, eu vou te dar
Falou, olha, quando eu matar uma vaca, eu te dou um pedaço da carne e tal, tudo mais. Aí ele fica 6 meses sem matar um animal na fazenda. E esse já entra, ó, o patrão não cumpriu com o combinado, que foi me dar um pedaço de carne, me dar uma vaca, ou ele me ofereceu que ia melhorar o meu salário com o passar do tempo e não melhorou. Então, essa comunicação entre eles, assim, é a maior dificuldade. Nossa, hoje em dia, é a comunicação entre o patrão e o funcionário, porque são níveis muito, muito diferentes. Você enxerga Eu não sei se eu, alguma... não Pode sei se eu falar. consegui responder a sua pergunta. Não, conseguiu. Eu estava até pensando nisso, assim, né? Porque, é claro, o trabalho ali, ele está num contexto, né, que é comum para os dois agentes, né? Tanto para aquele indivíduo que vai lá Uhum. trabalhar quanto para o produtor. E eu ficava pensando realmente nesses aspectos relativos à comunicação, assim. Você enxerga oportunidades para o psicólogo organizacional e do trabalho intervir nesses aspectos comunicacionais? Acredito, e é um trabalho muito bom que a gente faz. Eles ficam eles ficam muito gratos quando a gente entra na propriedade e fala, olha, eu sou um psicólogo. Eu falo, cara, que legal, eles estão trazendo um psicólogo para ouvir, auxiliar a gente aqui e tal. E a gente trabalha principalmente o maior foco, ou a base do meu trabalho vamos estabelecer um ambiente de segurança. E isso é Uhum. o principal trabalho nosso. E quando que eu vejo que está sendo estabelecido esse ambiente de segurança? Quando eu começo a perceber, são detalhes na conversa com o gerenciamento da fazenda, as pessoas que estão nos níveis ali de gerenciamento, a diretoria da fazenda, quando eles começam a abrir, olha, eu estou com dificuldade nisso, 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 e daí a gente vai estabelecer esse nível, esse ambiente seguro, porque alguns funcionários, eles são bastante hostis. Então, assim, eles falam, cara, ele está vindo aqui para brigar comigo, ele não está contente com o meu trabalho. E daí a gente vai trabalhar essa comunicação lá com eles. Então, esse é um papel muito, muito importante do psicólogo, trabalhar a comunicação entre eles. Olha, até o óbvio precisa ser dito. Olha, o trator precisa ser abastecido todos os dias. Olha, você precisa lubrificar. Olha, você precisa alimentar o cavalo todos os dias. Olha, você precisa cercar esse gado aqui todos os dias. E às vezes não é um óbvio. Então a gente entra principalmente nessa relação. Um fato, agora eu vou contar um fato que, assim, foi um dos fatores mais gratificantes que eu tive até hoje foi, a gente chegou numa propriedade e um funcionário estava para ser demitido. Ele falou, por quê? Ele falou, porque o salário dele foi a um nível muito alto, ele é líder do setor, só que ele não quer assumir que ele é líder e ele não quer as responsabilidades de líder. Eu falei, o que o líder faz? Não, ele vai, além de liderar, ele vai ter que fazer um relatório diário, um relatório semanal, mensal, sobre a produtividade ali daquele setor. Aí eu falei, mas qual que é a dificuldade que esse profissional falou? Não, ele falou que ele não consegue mexer com planilhas de Excel, ele não consegue fazer relatório, e inclusive era para mexer com silvicultura, que é eucalipto. Aí eu falei, mas já está certo que ele vai ser desligado? Não, já está certo, até o início do ano esse profissional vai ser desligado. Falei, posso conversar com ele, entender um pouquinho da realidade dele? Aí, beleza, a gente foi lá, conversou, falei, olha, é isso, isso, isso. Foi claro para você o papel de liderança? Não, eu só foi assim, um foi sendo mandado embora, outro fazendo, e eu assumi. E, tipo assim, eu solto o serviço do pessoal, coordeno ali, falei, mas você se vê como líder? Não quero essa função e tal. Aí eu falei, olha, vamos lá no seu ambiente. Eu posso conhecer lá o seu ambiente de trabalho? Vamos lá conhecer. Falei, agora me explica como funciona o seu trabalho. Ela me explicou para a nossa equipe como funciona tudo lá muito bem. Eu falei, olha, você tem noção que eles estão procurando alguém para colocar no mercado no seu lugar? Ela falou, não, eu entendo, para mim, se quiser me mandar embora, tudo bem. Aí eu falei assim, eles vão contratar alguém só para mexer no Excel ou no Word. Falei, eu sei mexer no Word, no Excel, só que eu não sei mexer com plantação de eucalipto. Aí eu falei, não é mais fácil você entender, aprender isso, que é muito mais fácil do que você cuidar de toda essa estrutura, liderar o seu pessoal,
é um pessoal que confia muito bem em você. Eu falei, a gente está disposto a te acompanhar, te ouvir dos seus problemas, problemas familiares, inclusive. Falei, a gente está disposto a trabalhar, acompanhar, a melhorar a relação com tal e tal, com os seus diretores. Está disposta? Não, estou disposta. Cara, e foi assim, lógico, como psicólogo, eu não acredito que essa mudança venha da noite para o dia. Ela é um processo. Só que, assim, no engajar de 2 meses, houve um engajamento dela na função dela muito grande. E daí a gente chegou, e aí, ela vai ser demitida? Não, ela não vai ser demitida. Ela tem muitos pontos que precisam ser melhorados ainda, mas o avanço dela foi muito grande. Ela começou a produzir relatório no Excel, começou a produzir relatório no Word, começou a liderar muito bem, que agora um dos problemas que ela trouxe, o profissional trouxe para a gente, falou assim, olha, todo dia eles esperam que eu faça uma reunião com eles matinal, que eu fale alguma coisa e tal. Aí eu falei, cara, isso é um avanço, esse problema aí é o mínimo. Cara, e é algo assim muito gratificante que a gente vê que foi o meu papel como psicólogo lá dentro foi fundamental nesse momento, de entender que não existe só o ambiente de trabalho, mas existe assim um convívio, um círculo familiar, exige um nível intelectual. Então, como que a gente pode trabalhar nessas relações para que elas possam se correlacionar muito bem e ter uma estrutura muito boa lá na frente? Então, esse assim foi o momento que eu falei, cara, é de botina e no barro que eu preciso trabalhar mesmo. Eu gosto disso aqui. E foi algo que foi muito bem evidenciado assim no trabalho e na importância do psicólogo estar lá dentro. Olha, que legal isso que você diz, Diogo. Até me arrepia. É de botina e no barro que eu preciso trabalhar, não é? E a gente insiste tanto nisso com alunos, com profissionais de psicologia organizacional do trabalho, dizendo: olha, meu amigo, eu costumo dizer, você provavelmente já deve ter ouvido por mim, ou por Evelyn, ou por qualquer outro profissional também de POT, né? Que psicólogo organizacional que fica trancado dentro de uma sala não faz psicologia organizacional, né? E é lá no contato com as pessoas é que a gente descobre efetivamente como auxiliar a gestão, a saúde, a produtividade dela dentro das organizações, né? Eu acho que essa história que você está contando, meu amigo, fica como um exemplo, inclusive, para os nossos, né, seguidores aí, pessoas que porventura vão assistir a essa conversa nossa, a esse papo. Né? Você contou uma história de sucesso como profissional da área de POT, né? E do nosso batalhar cotidiano, né? Daquele que tenta, de certa forma, dirimir, que tenta, de alguma forma, dissolver algumas concepções que existem dentro das organizações, não é? E que ficam, na verdade, gerando adoecimento para todos nós. Veja, a pessoa gostava de trabalhar no local, tinha propensão para fazer o trabalho e precisava que alguém fosse conversar com ela para abrir um pouco desses horizontes ou pelo menos disparar algumas das coisas, né? Você falava antes sobre outra frase, eu acho que fica mesmo como a cara desse papo que a gente está tendo, e acredito que, inclusive, isso vai gerar uma reverberação posterior, que é até o óbvio precisa ser dito. E você disse isso em algumas vezes e com, né, de uma maneira muito franca. Eu acho que é isso que também é necessário existir. E, de fato, né, a gente sabe que boa parte dos conflitos que acontecem dentro das organizações são provenientes de uma dificuldade em estabelecer contratos psicológicos explícitos, né, clarificar essas relações, né? E você me falar sobre até o óbvio deve ser dito, né? É um recado também que fica não só para a gestão de pessoas no agro, nas propriedades rurais, mas também nas organizações em geral. A gente tem prescrições que são diversas daquilo que acontece na realidade, né? E tem uma série de conflitos organizacionais provenientes não de uma divergência de objetivos ou ainda uma dificuldade de ordem emocional ou social, mas sim que as pessoas não conversam sobre o trabalho que elas fazem, né? Estabelecem expectativas e tal. Então, eu acho que você deixou 2 frases aí nessa sequência que ficam aí para nós como profissionais de POT. Então, a primeira delas é até o óbvio precisa ser dito, não é? E a segunda é de botina e no barro que se faz a gestão de pessoas aí no agro. Fiquei muito contente com esse trecho, viu, Diogão? É muito legal. E para concluir, já que a gente está falando principalmente para acadêmico,
nesse período assim de que eu estou mexendo com a gestão do agronegócio, com o agronegócio, eu precisei entender, eu tinha um conhecimento, morei um período da minha infância na fazenda, só que quando eu voltei agora, é outra realidade de propriedade. Então, assim, eu tive que aprender o que é uma inseminação artificial, o que é um trator autopropelido, o que é um pulverizador, o que é uma plantadeira, o que é uma colhedeira, qual que é esse funcionário. E daí a gente brinca que eu estudei muito menos sobre Freud, muito mais sobre IATF, que é inseminação artificial em tempo fixo. Aí eu falei assim, hoje eu sei muito mais sobre IATF do que a própria base. É o meu estudo dos últimos tempos, principalmente de entender essa realidade. Cara, outro recado importantíssimo, ainda bem que você falou sobre isso, né? Conhecer das técnicas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, ou de qualquer outro processo de gestão de pessoas, nos auxilia a ser um profissional técnico, não é? E apenas isso. E a técnica ela é muito fácil. Agora, a parte que exige reflexão, contato, cultura daquele local, é que eu acho que a gente se engrandece mesmo. Eu não te perguntei, a gente ficou muito no âmbito do recrutamento e seleção, agora que fomos para o aspecto de comunicação, mas eu queria te perguntar, que outros trabalhos, seja em psicologia do trabalho, gestão de pessoas ou psicologia organizacional, que vocês fazem, né? Você falou um pouco de treinamento e desenvolvimento, cargos, que outras coisas vocês vêm fazendo? A gente trabalha com o processo de treinamento e desenvolvimento de equipes. E um trabalho muito forte nosso atualmente, dentro de uma propriedade, é a implantação de um RH estratégico dentro da fazenda. Lá vai ter um analista de recursos humanos, tem a parte do administrativo, e a gente está estruturando toda essa função, faz parte do nosso trabalho. A gente gastou ali 3 meses para construir o organograma da fazenda. A gente está falando de uma fazenda que possui 150 funcionários. São funcionários que moram na cidade, vêm para a propriedade trabalhar, são profissionais que eles moram na fazenda e trabalham na propriedade, são profissionais que a família, às vezes, inteira trabalha na propriedade. Então, a gente trabalha essa questão lá, a gente trabalha a implantação de como fazer uma análise de dados da rotatividade dos funcionários, questão de absenteísmo, questão de presenteísmo, como fazer uma demissão mais tranquila, favorável, como fazer a admissão, como fazer o processo de recrutamento e seleção para esse profissional. Porque a gente sempre vai ter, mas a gente precisa treinar esses profissionais para eles também entenderem para fazer um recrutamento e seleção bem feito dentro da propriedade. E daí a gente vai para o treinamento, que é o treinamento das equipes, a organização das equipes, que tudo isso começou estruturado pelo organograma. Então, a gente entra na propriedade, seja para trabalhar a gestão dela ali em equipe e trabalhar, por exemplo, o engajamento dos funcionários. É um outro serviço que a gente faz. A gente está ampliando para esse ramo ainda. O nosso forte ainda é o recrutamento, a gente está saindo desse setor e entrando muito mais no setor de treinamento e desenvolvimento. Que legal. É um dos trabalhos que a gente faz. Eu já te acompanho há algum tempo, claro, e a gente conversa. Que treinamentos, que serviço de treinamento, por exemplo, você já prestou dentro de uma propriedade rural? Aspectos relativos à cultura organizacional, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? A gente já fez, por exemplo, avaliação da cultura organizacional da fazenda, como aquela cultura vista pelos líderes da empresa, como é vista pelos funcionários da empresa, treinamento de desligamento de funcionários a gente já fez, porque às vezes o desligamento ele vem lá do campo. O próprio chefe dele falou assim, olha, não dá mais, você vai ser mandado embora e tal, aí ele vem para o RH, passa na administração e fica aquele muito confuso para ele. Então, a gente deu treinamento de desligamento de funcionário, de admissão e desligamento, treinamento de comunicação com esse funcionário. A gente já trabalhou a questão do conhecimento pessoal, trabalhou comunicação com esses profissionais, tudo isso são treinamentos que a gente vai dando. Só que, assim, como cada propriedade é diferente uma da outra, para cada propriedade a gente precisa entrar primeiro com o diagnóstico.
A gente entra com o diagnóstico, entende como que funciona, quais são, a gente chama de gargalos, quais são os gargalos que aquela fazenda tem, e em cima disso a gente trabalha. Olha, a comunicação é algo... A comunicação assim, de ponta a ponta, é algo que tem uma necessidade muito grande e que, às vezes, o próprio produtor ou o próprio diretor daquela fazenda, ele fala, olha, eu estou com um problema na comunicação e eu preciso de alguém de fora que vem, analisa isso e coloca como forte nosso treinamento. Então, o forte nosso treinamento também é a comunicação. Perfeito, legal isso que você está falando, né? São as realidades de cada organização, obviamente, mas aquelas coisas que acabam perpassando as diferentes organizações, né? E coisas que a gente encontra. Acho que a gente está chegando já mais na fase final agora, Diogo. Eu queria te perguntar o seguinte: eu sou um aluno de psicologia, né? Vamos supor, eu sou um profissional de psicologia que me interesso por trabalhar com gestão de pessoas no agro. Quais os caminhos que eu devo seguir? Olha, quando eu entrei, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu achei que era algo que não tinha ninguém. Pô, mas será que não conheci uma psicóloga que ela trabalhava no agronegócio, mas conheci ela faz tempo e foi uma conversa muito rápida. Depois que eu entrei, eu comecei a pesquisar. E tem profissionais incríveis, aqueles psicólogos que fazem, que inclusive moram na fazenda e que fazem serviços incríveis. Só que qual que é a primeira base? A gente tem que estabelecer uma comunicação que a gente vai comunicar com um profissional que o nível intelectual é bem mais baixo, a gente precisa saber comunicar direito. E o agronegócio ele tem algo que é muito forte, que é o network. A gente precisa ter um network muito bom, uma rede de contatos com outros profissionais, com colegas, seja a parte da medicina veterinária, do agrônomo, do engenheiro ambiental, do direito, com os professores. A gente tem que manter uma boa relação. E, principalmente, o estágio. O estágio nos dá uma excelente base, principalmente para entrar nesse meio, para entender um pouco desse processo, buscar compreender como funciona o agronegócio é importante, e principalmente quem dá, assim, a base muito boa que eu tive foi de ter uma relação muito boa com professores. Por exemplo, eu grudei muito na Evelyn, que foi a minha professora de Psicologia Organizacional do Trabalho, fui para congressos, conheci outros professores, a nossa amizade veio através do congresso, um dos caras fantásticos assim na minha vida, que eu uso como referência para tudo, é o Zanelli. O Zanelli também conheci em um congresso, tive a oportunidade de passar ali muito tempo conversando com ele também. Então, assim, estabelecer essa rede de contatos para que isso te dê frutos no futuro é extremamente importante. E, principalmente, não se prender a gente tem todo acadêmico de psicologia, a gente começa a discutir lá no início. Cara, qual que é a sua abordagem? Não, eu gosto da Gestalt. Eu sempre fui apaixonado pela psicanálise, do início ao fim. Utilizo a psicanálise hoje? Em algumas oportunidades, sim, outras não. Mas qual que é o diferencial? É entender como funciona o trabalho. Olha, a gente teve uma discussão uma vez, eu não lembro se foi 2017, 2018, que você veio na UCLB. Acho que sim, 17. Se eu não me engano, acho que 18, viu, Diogo? Isso foi 2018. A gente teve aquela discussão, aquela construção, e eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Então, eu comecei a pesquisar fazendas, comecei a pesquisar trabalhos, precisei a encontrar outros profissionais que trabalham com isso, manter contato com isso, e foi através dessa relação que eu cheguei na Rural. E por isso que eu falo que hoje às vezes eu entendo muito mais sobre uma maternidade no campo, entendo sobre o IATF, entendo sobre pulverização, e isso entra no meu estudo diário, do que só focar na psicologia. A gente fica muito focado na clínica, a gente fica muito focado num ambiente, que aquele é um ambiente muito seguro para a gente, e inviabiliza outras áreas. A gente precisa continuar estudando sobre a política brasileira, a gente precisa estudar sobre como funciona o agronegócio, que é uma das principais atividades, se não for a principal atividade do país, é o agronegócio, entendeu? Entender como funciona esse processo e ser comunicativo. Eu acho que a comunicação é a base de tudo isso. Você me permite, inclusive, utilizar um exemplo de uma comunicação que passaram de um problema.
À vontade, vamos Foi lá. para entender qual é o nível da comunicação. O produtor falou para eles, relatou para a gente um problema, falou: olha, vai pulverizar aérea com avião essa área para passar o veneno, para matar lagarto, as pragas de lá. Beleza. E faltou a comunicação com o escritório, que é quem fala se vai chover ou não. E falou assim, cara, não, mas se fosse chover, eles teriam dito. E o pessoal do escritório falou assim, cara, se eles fossem pulverizar, eles tinham nos avisado. O que aconteceu? Eles gastaram R$ 10.000 de implementos, jogou tudo, veio a chuva e acabou com tudo o implemento. Olha que interessante. Você está contando aí. Pode falar, Diogo. É um exemplo de uma comunicação, de um ruído na comunicação. E a intervenção que pode ser feita, né? Muito interessante. Vocês não devem estar sabendo, mas o Diogo está contando uma história aí que nós tivemos juntos. No ano de 2018, eu acho que foi 2018, Diogo, pelo que eu me recordo. A professora Evelyn Vasconcelos me convidou para dar um mini curso em Campo Grande no Conectando Saberes. É Conectando Saberes o nome, né? Saberes em Ação. Saberes em Ação, perdão. No Saberes em Ação, lá na Universidade Católica Dom Bosco, e aí eu trabalhei com os alunos de psicologia em um mini curso de preparação para empreender em psicologia. E lá o Diogo, né, veio com a ideia de abrir uma consultoria para gestão de pessoas no agro. E quando eu vi ele trabalhando aí com gestão de pessoas no agro, aquela felicidade enorme veio, não é? A gente até conversou sobre isso, de saber que aquele momentinho que a gente teve, aquela tarde, foi tão importante, foi uma sementinha plantada ali, que te trouxe para essa área, e hoje a gente está aqui conversando sobre ela, tendo essa oportunidade aí de aprender. Tenho certeza que os seguidores aí e também todas as pessoas que porventura assistirem estão aprendendo um bocado sobre a gestão de pessoas real, que não é aquela que é preconizada, que não é aquela que parece muito interessante do ponto de vista acadêmico e muitas vezes a salvadora da organização, da pátria, das pessoas, etc., mas sim uma gestão de pessoas que acontece no cotidiano e na realidade. Para a gente se encaminhar para o final aí, Diogo, se você pudesse deixar um recado para os psicólogos e também para os profissionais da gestão de pessoas que vão para a fazenda ou que têm interesse. Se você puder dar um recado para eles, qual é esse recado? Cara, eu acho que o principal é continuar os estudos, né? É você aprender sobre áreas diversas de tudo que você pode trabalhar. E quando a gente entra numa propriedade rural, a gente trabalha muito isso, a gente cai muito no operacional. A gente cai tanto no operacional que a parte de análise, a parte administrativa, a gente vai deixando de lado. Então, fundamental de toda parte é você desenvolver o seu lado estratégico. É parar um pouco, eu lembro sempre disso. Lembro sempre disso a Evelyn, como ele falava isso muito, o Zanelli fala muito isso, que a gente cai muito na bolha operacional. E essa bolha operacional, ela impede que a gente faça um monte de coisas. Eu encontrei inclusive o colega que trabalha comigo, o Leandro, ele fala muito isso, ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Uhum. No café da manhã, a gente já deixa toda a estratégia do mês passado. Então, o psicólogo, ele é o agente que ele entra numa organização para ele entender, principalmente de toda análise, ele vai entrar lá para entender as relações. Como são estruturadas aquelas relações, como se dão as relações no serviço, a manutenção da saúde ocupacional daqueles colaboradores, e é algo que é muito, muito importante. A gente discute muito sobre hoje, principalmente no agronegócio, na pecuária, na agricultura, na silvicultura, que os produtores eles investem, são áreas extremamente tecnificadas, que existem aplicativos de controle, existe rastreabilidade muito boa nisso, só que assim, eu invisto numa máquina que ela custa, vamos colocar aí por base, 1,5 milhão. Quem vai comandar aquela máquina é um ser humano. É um ser humano que vai subir, ele vai plantar, ele vai colher. E se a saúde mental daquele profissional não tiver boa, não tiver saudável, como que ele vai conduzir essa máquina de 1,5 milhão? Ou, por exemplo, como que ele vai colher isso muito bem? A base da pecuária, por exemplo, é a maternidade.
A maternidade começa lá no processo de inseminação, na gestação, o cuidado com a gestação e depois a maternidade. Que você vai trabalhar ali, você vai ser a mãe de tudo aquilo ali. Uhum. Então, quem roda esse protocolo? A IATF é uma inseminação por protocolos. São protocolos desde lá a inseminação artificial até chegar ao bezerro. Quem cuida de todos esses protocolos é o ser humano, são os profissionais da fazenda. Quando a gente vai para o lado do confinamento de bois para engorda, quem coloca a ração para esses animais é um ser humano. Se ele não tiver com a saúde mental dele, se ele errar o cálculo daquele alimento, se ele deixar passar e deixar morrer, ele não vai deixar morrer um só, ele vai deixar morrer 800, 900 cabeças. Falando de animais que custam R$4.000 cada um, em média. Né? Os profissionais que me perdoem se eu estiver falando alguma coisa. Então, assim, principalmente olhar como ser humano. Olhar, entender as relações e a manutenção da saúde ocupacional. Seja assim, não sei se quem vai ver esse vídeo vai ser um produtor, vai ser um aluno de psicologia, vai ser um profissional de psicologia, entendeu? E fica principalmente para os psicólogos. A gente precisa sentar e discutir sobre a inclusão da psicologia nos diversas áreas que a psicologia nos propõe. A gente precisa discutir esse assunto que a gente está tendo, é muito legal. É muito legal também eu saber o que está fazendo o colega meu de sala, que ele está lá trabalhando numa rede de supermercados, ou o profissional que ele está trabalhando numa escola, entendeu? A gente precisa alinhar, porque são relações, elas são estabelecidas lá na fazenda, elas são estabelecidas na escola, no mercado, em todas essas áreas. E, às vezes, a gente trabalha muito isso, e o que falta, às vezes, na nossa área é a comunicação e um network em todas essas áreas, né? Fica aí o meu... se fosse para um recado para os profissionais, alunos, produtores ou quem está com desejo de se inserir nessa área. Muito bom, Diogo. Falou e disse. Eu vou abrir um espaço agora para você falar um pouco sobre aí a sua empresa, o que você anda fazendo. Divulga também, né? Obviamente o Instagram, rede social, o site, os trabalhos que vocês fazem. E aproveito já para te agradecer pelo tempo despendido e pela qualidade das informações, e em especial das reflexões que você trouxe aqui para a gente hoje. Então, fica à vontade para divulgar o seu trabalho, meu amigo. Manda ver. Tá. No início, eu falei, eu trabalho num espaço que é um coworking, chama Espaço Agro Rural, rural com RHURAL. E no Instagram, para procurar também, tá Rural, Espaço Agro Rural é o nome do espaço que eu trabalho, e a minha empresa chama Rural Oficial, Rural com H. Se colocar, é a primeira que vai aparecer. Eu quero agradecer principalmente a 2 profissionais incríveis que eu encontrei lá, que é o Leandro Carriço, ele é médico veterinário com formação técnica em gestão de RH, e o meu chefe, que ele é o Rodrigo Gomes, ele é médico veterinário, com MBA em gestão de pessoas. Então, assim, são 2 profissionais incríveis que fizeram, assim, a ambientação nesse processo. E, às vezes, eu estou lá trabalhando com recrutamento, eu vou lá na sala dele, olha, não entendo o que isso funciona. Então, fica o meu agradecimento a eles. E esse é o nosso espaço. A gente trabalha com recrutamento e seleção. Se algum de vocês é filho, dono de propriedade rural, a gente faz o recrutamento para a área rural. E, principalmente, se quiser contratar a gente para treinar os colaboradores, para entender um pouco como funciona a sua fazenda e melhorar a saúde mental deles, a gente está nisso. Inclusive, tem um projeto nosso em andamento, que é trabalhar a saúde ocupacional e a saúde mental desses profissionais no campo. É uma área totalmente desligada do treinamento, não desligada totalmente, mas é uma outra ramificação que a gente quer entrar lá para trabalhar a saúde mental deles. É algo que a gente está se desenvolvendo, está colocando em prática e vai gerar isso como um produto mais para frente. Muito bom, Diogo. Então eu consigo encontrar no Instagram, no @espaço agrorural, é isso? Isso, é o nome do espaço. E a minha empresa, que é a empresa que eu trabalho, chama Rural Oficial, que é Rural Gestão de Pessoas no Agro. Se colocar RHURAL, já aparece lá. Perfeito. Tem também um telefone de contato, e-mail, website que a gente possa encontrar para conversar com vocês para além do Instagram?
Tem o nosso site, que é o rural.com.br, também com RH, e tem pelo telefone, que é o 067 9914 0808, que é o telefone, é o nosso WhatsApp, o nosso maior fonte de contato é o WhatsApp lá, até por conta que na propriedade rural pega somente o WhatsApp. Então, esse manda um alô lá que ou eu, ou o Rodrigo, ou o Leandro vai atender. Tá certo, agradeço aí a audiência de vocês, a terem assistido, ouvido a gente durante todo esse tempo. Diogo, também muito obrigado pela sua participação, espero que as pessoas entrem realmente em contato, tanto para conhecer sobre o seu trabalho, como também para contratá-los. Nós nos encontramos na próxima semana, no Papo com Renato, às quintas-feiras, 19 horas, certo? Sigam lá, Rural Oficial, sigam Diogo Lourenço, @DiogoLou, é isso? Isso. Certo? Sigam também @Prof. Marcondes e a gente se encontra na próxima semana. É de botina e no barro que a gente faz a gestão de pessoas. Até lá, tchau, tchau.